Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, dou continuidade à exploração de filmes e dos seus remakes. Desta vez com A Kiss Before Dying, um filme noir adaptado do primeiro romance de Ira Levin, em colorido CinemaScope, refeito em 1991 com requintes de malvadez pelo autor de A Atração Fatal, James Dearden. Para falar comigo sobre esta dupla de filmes, tenho Bernardo Freire, crítico de cinema e autor de Visão de um Crítico, Reflexões e Ensaios de Cinema, uma coletânea de críticas e ensaios que exploram diversas obras cinematográficas. Além da escrita, Bernardo é apresentador do programa A Lei do Cinema, transmitido pela Camões TV, e co-apresentador do podcast semanal Freire e Marques no Cinema, onde se discutem estreias cinematográficas e temas relacionados com a indústria do cinema, tanto nacional como internacional. Olá, Bernardo, bem-vindo ao segundo take. Olá, António, muito obrigado pelo convite, pelo amável convite e pela belíssima introdução, na qual apenas disseste factos. Ora essa, eu é que agradeço teres aceito este desafio. E uma coisa que eu gosto de perguntar a quem vem pela primeira vez ao segundo take é como é que nasceu isto da paixão pelo cinema, que eu presumo que haja aqui uma paixão, dado que as tuas atividades que eu aqui descrevi estão todas intimamente ligadas à sétima arte. Portanto, quando é que nasceu o bichinho? Olha, e é uma ótima pergunta também para quebrar o gelo, não é? Porque acabamos por estreitar aqui alguns laços. Quando é que nasceu o bichinho? Nasceu como nasceu a muita gente da minha geração, portanto aqui a crescer durante os anos 2000, portanto foi com a Disney. Foi com a Disney, quando era mais novo via muitos filmes de animação, os meus pais eram ávidos consumidores de tecnologia e gostavam de acompanhar as tendências, e naturalmente com os VHS e depois os DVDs vieram acrescentar também essa lógica, não é, de mídia e de tecnologia, e eles sempre me contaram histórias e sempre me incentivaram a ouvir e ler histórias e ver histórias, e o cinema naturalmente foi lá está, algo que surgiu com naturalidade. Portanto, quando falamos em filmes de animação, falamos em filmes como Hércules, como o Nemo, A Procura de Nemo, um grande filme de animação. Falamos em filmes como, por exemplo, o Monstros em Companhia, outros mais corriqueiros como o Rei Leão, Pocahontas, etc, etc. Quer dizer, eu estava embrenhado nessa nuvem de cinema, estava intoxicado. E a partir daí, depois foi um trajeto natural. Eu também gostava de jogar, jogava os jogos relacionados com também os filmes, por exemplo, Shrek, chegou a ver para a PlayStation 2 na altura, entre outros. E lá está. O que aconteceu foi que eu, no meu crescimento, comecei depois já a acompanhar estas tendências e comecei a aproximar-me depois daquelas grandes sagas, não é, que fazem parte do imaginário também de muita gente, que estamos a falar obviamente de Star Wars, de Piratas das Caraíbas, de Senhor dos Anéis. E com isso aconteceu algo muito interessante, que foi com o surgimento dos DVDs, começou a surgir também aquilo que nós chamamos dos bónus, não é? E que tu, enquanto ávido consumidor de cinema e de mídia, não é? Portanto, mídia física, aquilo que descobrimos é que, espera lá, há pessoas que fazem os filmes. Certo. Centenas, milhares de pessoas que fazem os filmes e que conseguem construir universos com grandes arquiteturas, como é o caso do Senhor dos Anéis, que tinha nos seus DVDs vários bónus de making-offs, não é? Onde nós podíamos assistir aos bastidores dos filmes. E eu estava completamente enamorado por toda aquela dinâmica. Depois comecei a descobrir o papel do realizador, comecei a envolver-me com o lado mais prático do cinema. E aqui muita gente que estuda cinema, é aqui que muita gente escolhe ligar-se à realização, ligar-se à feitura, ao artesanato daquilo que é fazer o filme.
No entanto, eu, a certo ponto na minha adolescência, fui por um caminho contrário, um bocadinho mais para a análise, muito graças a um indivíduo que já podes ter ouvido falar, que é o George A. Romero. Uhum. Eu certo dia estava em casa à noite a ver televisão e vi um dos filmes do Romero, não o seu clássico o original que transforma a lógica daquilo que nós hoje chamamos de zombie moderno, mas outro mais recente dele, cujo nome agora inclusive me escapa. No entanto, eu vi esse filme e apercebi-me que havia aqui uma lógica de comentário social. O filme não estava apenas a transmitir valores como honra, não havia aqui uma luta entre o bem e o mal, não havia aqui nada que eu classificasse de clássico ou de intemporal. Não, havia aqui outras camadas que estavam relacionadas inclusivamente com a lógica do consumo, a lógica das desigualdades sociais. Facilmente, agora que me está a escapar o nome do filme, mas facilmente identificas. É um da saga de zombies ou é. Sim, Ou... sim, sim. Ok. Talvez o Dawn of the Dead ou a Terra ou Land of the Dead, talvez dos mais recentes. Foi o Land, Land of the Dead, exatamente, sim, sim. exato. O Dawn foi antes e era a lógica do consumo e e Do do supermercado, sim. supermercado, Enquanto mais que até o Land of the Dead acaba por vincar aquela diferença mais tratos social, sociais, sim, exatamente, que dos que há têm toda e dos que não têm, sim. exatamente naquela ilhota e há toda a travessia dos zombies até à ilha onde há os arranha-céus e portanto esse filme provocou um impacto em mim que eu até a essa altura não tinha grande consciência. Um filme que me agitou de tal modo que eu, lá está, fui pesquisar mais sobre o filme e sobre os Uhum. significados, sobre a intenção do realizador. Apercebi-me que já havia aqui um historial. Apaixonei-me também pelo horror e pelos monstros e o zombie foi fundamental nessa minha paixão, que já vinha da fantasia de filmes como O Senhor dos Anéis, como Harry Potter, como Os Piratas das Caraíbas. No entanto, esse foi o ponto de viragem em que eu entendi, espera aí, há aqui mais qualquer coisa. Uhum. Há aqui mais qualquer coisa. Eu não tinha consumido os filmes desta maneira, de uma maneira que me levasse aqui a uma semiótica que nos liga a temas mais densos e sociais. E isso deixou-me profundamente interessado. Espera aí, então, mas o que é que eu estou aqui a perder? O que é que há aqui de profundo? Porque nós podemos escolher ver um filme de uma maneira completamente superficial e uma boa parte dos filmes consegue esse plano, mas depois já existem camadas, como uma cebola, e tu podes escolher descascar essas camadas e ir um bocadinho mais ao âmago da questão. E foi aí que eu percebi que tinha que ir ao âmago da questão. E fui analisar depois outros realizadores do género do horror, que é o meu género preferido, para perceber, ok, mas o que é que está aqui por trás? O que é que está aqui por trás, por exemplo, do Halloween? Será que isto quer dizer mais do que um indivíduo que é a personificação do mal que está a matar na noite de Halloween só porque sim? Será que é só porque sim? Ou será que há aqui uma lógica de condenação muito ligada a a um espírito evangelista de castigo, de punição para com as travessuras, digamos assim, sexuais dos adolescentes? O que é que está aqui a acontecer? O que é que está aqui a acontecer? E a partir daí foi um poço sem fundo. Uhum. É um bocadinho isto. É um E, poço sem fundo, António. e então encontraste aí o sítio onde querias estar. Eu diria até que nós, ao analisar um filme, que é aquilo que muitas vezes não se faz, normalmente, o espectador casual vai ver um filme e muitas vezes não o leva consigo, não é? Deixa-o na sala de cinema. Às vezes ainda mal o genérico começou e já estão porta fora e não pensam muito mais nisso. E na verdade eu acho que é essa análise
que vai fazer uma de duas coisas, ou vai consolidar e vai enriquecer esse filme naquilo que é a nossa memória e a nossa visão dele, ou até vai nos dar a entender que o filme não tem nada para nos dizer e que é um bocadinho mais esquecível. E eu muitas vezes, inclusivamente a fazer o segundo take, quando começo a pensar de uma forma que não tinha feito antes sobre um título, é quando eu consigo consolidar mais a minha opinião sobre ele, seja ela positiva, seja ela negativa. Portanto, eu presumo que concordes com Sim, isto. sem dúvida, sem Parece-me dúvida, sem parece que dúvida. foi esse mesmo o apelo que tu encontraste. Eu também, nesta série de explorações de remakes que tenho feito aqui com alguns convidados, tenho encontrado, curiosamente, e penso que de um ponto, de uma forma aleatória ou por coincidência, tem aparecido muitos remakes que são, na verdade, adaptações de livros. Uhum. E eu também tenho lançado aqui a questão, porque eu tenho feito a mim próprio, não sei se tenho uma resposta concreta, de o que é que faz de um filme ser remake de um outro que já foi feito mais cedo e não uma adaptação da mesma obra. Porque Porque é que é mutuamente exclusivo? Aí é que exatamente, está. a minha pergunta é essa, que é, Aí é que está. achas que há, eu reformulo a pergunta, se calhar não foi muito clara, mas eu penso que tu chegaste ao âmago, que é, achas que há situações em que se pode apontar e dizer, não, este é uma adaptação do mesmo livro daquele, e outras em que se diz, não, este é uma adaptação do livro, mas é também um remake deste filme. Achas que esta distinção se faz e podemos chamar remake em qualquer circunstância que se adapte ao mesmo livro? Não. É assim, a arte está sempre em conversação, não é? Consigo própria, não é? Portanto, da mesma maneira que quando um filme é adaptado, melhor, quando um romance é adaptado ao cinema pela primeira vez, está em conversa com outros filmes do passado e, portanto, tem outras referências cinematográficas, neste caso. O mesmo acontece quando há uma adaptação desse mesmo romance, mas desta vez com um filme já feito no passado, não é? Já produzido no passado. Portanto, ele é simultaneamente uma adaptação da mesma obra e um remake do filme anterior. E eu digo isto porque eu aposto aqui o meu dedo mindinho em como o realizador do remake deste filme viu o seu antecessor. E que o argumentista escreveu a história considerando que o seu antecessor fê-lo de uma determinada maneira. E, há aqui, e nós percebemos logo pela maneira como estes filmes começam. Não é? Há aqui toda uma porção de um primeiro ato, digamos assim, ou mesmo uma metade do filme original que é omitida no seu remake. E isto foi uma escolha consciente, deliberada e que aconteceu assim, provavelmente porque o original fê-lo de uma determinada maneira e que, como remake, queria seguir aqui um caminho diferente. Depois há aqui remakes que são, muitas vezes, portanto, aqui um copy-paste, não é? Nem se chega a chamar pastiche, é mesmo uma cópia muito mimética daquilo que é o filme original. No entanto, isso é um bocadinho mais raro, temos que ir aqui ao Psycho do Gus Van Sant, por exemplo, mas é um bocadinho mais raro, sim. Portanto, a minha resposta eu penso que é aqui não é mutuamente exclusivo. Ele tem outras referências e sabe o que evitar e por onde ir, o que não significa que resulte melhor. Certo, certo. É engraçado teres ido buscar o caso do Psycho do Gus Van Sant, porque esse é um exemplo extremo, não é? Um exemplo extremo de um exercício de estilo, de fazer um remake quase integral, quase shot for shot, não é? Exatamente. Só que lá está, só que de certa forma acaba por ser a chave para esta questão, porque o Psycho do Gus Van Sant nunca seria uma adaptação de um livro exclusivamente, porque ele não ignora e abraça a existência do filme anterior, não é? Neste caso a 100%. A 100%, exatamente. E noutros casos, nós ouvimos muitos realizadores dizerem que eu estou a fazer esta versão, mas eu não vi a anterior. Mas
pode não ter visto, mas de certeza que foi visto por um argumentista, ou de Ora certeza bem, que foi visto pelo o diretor de fotografia, fotografia, o que seja. e, O que e seja. então, E isso tem e então, influência. sim, sim. Exatamente. No caso deste filme que nós vamos falar, A Kiss Before Dying, que já te vou perguntar porque é que escolheste este, mas como tu disseste, efetivamente parece haver não uma vontade de abraçar, mas uma vontade consciente de fazer algo diferente e de fugir. De divergir. De Exatamente. divergir, exatamente. Sim, sim. Agora, esta escolha do Kiss Before Dying que tu fizeste é uma das razões pelas quais eu faço este programa e tenho estas rubricas e convido também pessoas para colaborarem comigo. Porque eu nunca tinha visto nenhuma das versões. Nem eu. Foi uma daquelas escolhas que me surpreendeu pela positiva, porque, olha, não vamos estar a falar pela enésima vez de um filme que eu já vi 30 vezes, mas sim, vamos ver filmes novos, não é? Porque esta escolha, olha, da tua parte? É curioso estares-me a perguntar isso, porque a resposta é bipartida. Vou começar pela parte que referiste agora, que é, ok, se calhar não vamos falar outra vez do Psycho. Ou não vamos falar outra vez do Vertigo. Ou não vamos falar outra vez do Exorcista. Ou não vamos falar outra vez daquele clássico já batido, badalado. Eu tenho Se bem que, Bernardo, desculpa interromper-te, vamos falar do Vertigo para falar deste filme, não é? Vamos. Por acaso não foi muito bem escolhido. Mas é aqui a questão do enfoque. É aqui a questão do enfoque. Sim. Mas sem dúvida. Vamos acabar a falar. Vamos acabar por falar, sim, porque a adaptação bebe também do Vertigo, mas neste caso não é... Sim, a adaptação. Não, ou seja, não é a mulher que viveu duas vezes, neste caso é o homem que viveu duas vezes. No entanto, o que é que acontece? Quando te disse há pouco que isto é um poço sem fim, eu quis mesmo utilizar esta expressão porque eu sou daqueles críticos que muitas vezes, em vez de estar a olhar para aquilo que está a acontecer em Hollywood com uma atenção extrema, prefere ir para aquela cinematografia mais periférica, por exemplo, o novo filme sensação da Indonésia, ou aquilo que está a ser muito badalado, digamos, por exemplo, sei lá, num continente africano, qual é o novo filme sensação, ou o que é que Espanha aqui ao lado, que não sendo periférico, já tem mais peso, o que é que está a produzir que me pode fascinar. Eu gosto de... e penso que também é um bocadinho a função da crítica, é um bocadinho ir para além do óbvio e sim, ok, temos aqui o novo filme do Rei Leão a estrear, se calhar devemos de falar sobre ele. No entanto, se tivermos aqui um outro filme de um realizador que acabou de explotar e que precisa de incentivo e que provavelmente não vai ter tanta audiência como seria bom, não é? Porque está-nos aqui a apresentar uma proposta cinematográfica mais singela, mais única, mais diferenciadora, que nos provoca, em vez de nos anestesiar e que pode ser comentado e falado e recomendado, sobretudo, eu gosto de o fazer. Portanto, esta era uma das opções que me deste da tua lista, menos óbvia. que me ia levar a mim próprio uma jornada de descoberta, pronto, de um realizador e depois de aprofundar aqui um bocadinho a questão do filme noir, que é um subgénero, uma proposta de estilo que eu aprecio muito, gosto muito de todo o jogo da moralidade, gosto muito da estética, penso que é um género que é bastante provocador e que eu adoro regressar. Portanto, eu optei por causa disso, por ser um filme menos óbvio e pelo género que está inserido, penso que era uma escolha interessante. Sim. The story that won the Edgar Allan Poe Award for the Best Mystery Novel of the Year, made into a picture that has not been equaled since A Place in the Sun. A Kiss Before Dying presents
Robert Wagner, as you have never seen him before. A completely new, dramatically different characterization. This intelligent, good-looking young man is a human question mark. His life is spent in the dark room of his own soul. The moment you begin to suspect what he is, you have to find out the reason why. Why did he hide behind a false front? Why was he devoid of all heart? Why was he a man without a conscience? Was he trying to prove to himself that he had some strange, hypnotic power over women? Or was he driven by a craving to possess great wealth, a love of luxury, of fabulous parties, or an insatiable longing for feminine allure such as this? You need some help there? What you got in there, dead body? I'm investigating the disappearance of Patricia Farron. Your wife's name was in a diary. What are you doing? Watching you. You look so peaceful, I didn't want to take advantage of you. Come on. Take advantage of me. You're such a kind and loving and gentle boy. I'm ambitious. I'm determined. And I'm not afraid of hard work. Matt Dillon. Hi. Sean Young. God, you scared me. A kiss. Before dying. Este A Kiss Before Dying foi o primeiro romance de Ira Levin, um romance publicado em 53. Ira Levin, que muitos conhecerão não por romances hard-boiled ou que dessem adaptações de filme noir, mas sim romances que deram origem a adaptações cinematográficas de outras paragens, mais ali no limite do terror. Thriller psicológico, não é? Como a Sim. semente do diabo. Thriller psicológico, mas que eu gosto de abraçar no género de terror. Porque muita gente usa o thriller psicológico. Isto agora dava toda uma outra conversa, mas muita gente dava. usa o thriller psicológico para falar de filmes de terror de que não tem vergonha de gostar. E eu gosto de incluir o thriller psicológico e abraçá-lo no terror. Mas então, sem dúvida, Rosemary's Baby, um filme estrondoso do Roman Polanski, é adaptado de um romance da Eleven e também de Stepford Wives. Um filme que depois também já teve várias versões, também podia muito bem ter sido escolhido aqui nos remakes. Inclusive pelo André, por ter a Nicole Kidman num dos remakes. Não escolheu esse, escolheu outro com a Nicole Kidman, portanto ficou tudo em casa. Mas então, só para explicar aqui muito brevemente, isto é uma... desculpa, eu estava a explicar as razões pelas quais são curiosas. É curiosa a tua escolha, porque então este é o primeiro romance do Ira Levin, que depois vai se distinguir por outros títulos, mas é também o primeiro filme produzido em 56, uma realização de Gerd Oswald, um realizador que está mais ligado à TV. Mas então, este é um filme noir que não é tradicional, não é? É um filme noir colorido. Exatamente. Em CinemaScope. Normalmente nós quando pensamos em filme noir pensamos em preto e branco, pensamos em ângulos oblíquos, mas aqui este é um filme noir que não é tanto pela estética, não é tanto pela fotografia, é mais pela questão da moralidade ou da falta dela. Exatamente. Então nós temos aqui, portanto, só para falar muito brevemente do livro e depois falamos dos filmes. Temos um estudante, um jovem estudante que no princípio da história tem uma namorada que está grávida e ele acaba por a assassinar. Nós vimos a perceber que ele é aquilo a que se chama um social climber, não é? Como é que a gente diria isto em português? Um oportunista para subir na escada social. Exatamente. Que estava atrás, da verdade, do dinheiro da família dela, e ela não estava muito interessada em ter contacto com o pai, então ele acaba por se aproximar da irmã,
tornando-se seu namorado, não é? Sob o pretexto de que não teve nada a ver, nem conhecia sequer a irmã que morreu, que entretanto o caso tinha sido fechado como um suicídio, mas ela não acredita que a Dorothy se tenha suicidado e enceta uma investigação que a leva a descobrir que, na verdade, aquele que é o seu namorado atual é o assassino da irmã. Portanto, isto, e já agora, acho que é notório por esta sinopse que eu dei, de que nós vamos falar aqui abertamente dos filmes, e, portanto, já devia ter falado em spoilers, mas é esta a história. Eu segundo li, porque eu não li o livro, segundo li, o livro é dividido por 3 diferentes perspectivas. A do assassino, a da Ellen, e pela perspectiva penso eu, que de um detetive que faz a investigação. Exatamente. Sim, não li o livro, mas sei qual é o detetive que estás a falar. Aliás, ele no filme de 1956 tem um papel mais preponderante do que propriamente no filme de 91. Exatamente. Portanto, é mais fiel, o livro é mais fiel à primeira adaptação do que à segunda. Tem uma estrutura mais próxima, tanto quanto a estudei. A segunda diverge mais. Mas então, isto para dizer só o quê? E já te passo a palavra para falarmos dos filmes, que é a dinâmica do livro é de que há aqui um suspense também para o leitor, de que não se apercebe imediatamente de que o novo namorado da Ellen é o assassino da Dorothy. E se depois há um jogo de suspense assim que o leitor fica a saber, ele também é retardado, enquanto que nós desde o início sabemos, porque obviamente, sendo o cinema um meio visual, nós vemos o ator e não temos forma de não saber. Portanto, no filme de 56, então, aqui o Bud é interpretado pelo Robert Wagner, e a Dorothy é a Joanne Woodard, que era uma atriz também muito conhecida, que teve uma relação também de longos anos com o Paul Newman. A Ellen era a Virginia Leith, e estamos aqui a falar de um filme que não é muito celebrado, de um realizador que também não teve uma carreira muito longa, que não é propriamente muito celebrado, e de um filme noir que já destoa um bocadinho daquilo que era os filmes que marcaram, digamos, esta estética. O que é que tu achaste deste primeiro filme de 56? Olha, é mais literário nesse aspecto. É um filme que visualmente pega menos nas questões do jogo de sombras, na questão do bem e do mal também é aqui muito mais transparente, não é? Em relação às personagens, nós estamos claramente a partir do ponto de vista de um vilão, não é? Que percebemos rapidamente, não é? No filme 91 é notório, é desde a primeira cena, na verdade. Sim. Enquanto que no filme de 56 nós partimos para uma desconfiança e cedo apercebemos de que estamos certos e de que aqui o Bud, o Bud no primeiro filme também se chama Bud? Ou tem um... É Bud no primeiro filme e depois é Jonathan no... Exatamente. Em 91 eles mudam os nomes, penso eu, praticamente todos. Sim, o apelido mantém-se, mas o nome próprio é diferente. E de facto, essa questão é muito mais transparente, e depois também há o facto de ser a cores, quer dizer, que não era propriamente uma novidade, não é? Isso nós temos que entregar esse facto ao filme. Amar foi a minha perdição, que é um título ligeiramente infeliz para o mais conhecido Leave Her to Heaven, que lá está, foi um melodrama que inaugurou aqui o Technicolor em grande, e portanto aqui este Gerd Oswald, aliás, faz aqui a sua primeira longa-metragem, é o seu primeiro trabalho em cinema. No entanto, revela aqui uma confiança que me agradou. Aliás, o primeiro ato
é porventura o ato mais bem conseguido no filme, porque ele não tem receio de deixar os atores trabalhar. Os planos são demorados aqui com as interações entre o Robert Wagner e a Joanne Woodward. Ele não tem problema algum em dar-lhe espaço na tela. Isso é refrescante porque, de facto, permite que exista a interação, que nós percebamos os pontos de vista e os próprios atores têm também espaço para conseguir não é, envolver-nos na narrativa. Portanto, sim, este foi um realizador que não fez história, nem no filme noir, nem propriamente no cinema, mas deixa-nos aqui uma proposta clássica de suspense dos anos 50, que entretanto ganhou o estatuto de culto, com uma narrativa que ela, de certa maneira, antecede o que vemos no Psycho, porque há uma primeira metade do filme em que conta uma história e depois a segunda metade há toda uma investigação, resultado da primeira história. Portanto, ainda estamos a alguns anos de 1960, não é? E pode ser que o Alfred Hitchcock tenha tirado daqui algumas notas, pode ser que... Sim, porque é um momento de choque também, não é? Exatamente, exatamente. Essa mudança é dado com um ato, um assassinato inesperado, Ora bem. e que causa surpresa e choque, não é? Ora bem, e depois mudamos de protagonista, não é? Quase que mantemos o vilão, mas a protagonista, o ponto de vista, muda para a Ellen, não é? Nós acompanhamos a sua irmã um bocadinho a fazer aqui o luto, mas ao mesmo tempo é um luto desconfiado e ativo, que depois, quando ela recebe informação crucial, as suspeitas começam aqui a balançar para o seu atual marido. E, portanto, o que nós temos aqui é uma narrativa que é refrescante para a época. É um filme que brilha mais pela maneira como está esquematizado no argumento do que propriamente em matéria visual, não é? A sua proposta estética, como começámos por dizer no início, não é nada de transcendente. É um filme que tem esta qualidade de permitir espaço, dar espaço, de sair da frente. E isso às vezes é subestimado, porque hoje em dia os realizadores têm um bocadinho, e nós vemos isso no filme 91, que aliás o realizador quer tanto pôr o dedo na ferida, quer tanto, que o realizador, que é o mesmo argumentista, quer tanto estilizar o filme com a proposta de thriller erótico muito enquadrada aqui, não é? No final dos anos 80, início dos anos 90, que acaba por fazer mais dano ao filme do que se permitisse aos atores trabalhar. Pronto, que é um bocadinho aquilo que eles no filme 91 têm dificuldade em fazer, porque o filme está constantemente a cortá-los de cena e a ser desconecto e acaba por não nos envolver tanto. Se calhar já me estou a adiantar. No entanto, o que é que achaste deste de 56? Sim. Eu penso que é um bom filme, mas que vibra muito mais pela sua proposta narrativa do que pela sua estética. É um filme que, lá está. Sim, eu concordo. Eu concordo. Nós iremos falar da questão do constrangimento de interpretação no 91, porque eu tenho opiniões muito fortes sobre o trabalho, alguns dos trabalhos nessa versão. Eu concordo com a tua visão deste filme e eu acrescentaria o seguinte: eu acho que um dos pontos de interesse aqui parte precisamente do texto original, e isto sou eu a imaginar, dado o resultado final, porque eu, como disse, não tinha lido o livro. Mas, segundo sei, para a época, houve o suavizar de uns certos tons mais cinzentos da história, ou negros, se calhar, até mesmo. O que eu acho muito interessante neste filme é que, sendo um filme de 56, de cores vivas, CinemaScope, nós estamos aqui, na prática, a trazer também alguma subversão àquilo que era aquela idealização americana desta década. Não é? Estamos a falar dos anos 50, em que havia aqui uma corrente
de otimismo. Também tínhamos saído há uns anos da Segunda Guerra, temos aqui a modernidade da família, seja dos eletrodomésticos, da família, portanto, da família tradicional americana, não é? Uma certa luz, de uma certa... Não estávamos provavelmente muito habituados a sermos confrontados no cinema, em particular, por a tal amoralidade que era típica do filme noir, que entretanto aqui já começava a ser suavizar um bocadinho. Sim, por uns filmes mais chularengos. E aqui o que é que acontece? Tu tens essa estética, tu tens o típico é assim, eu costumo chamar adolescente, porque o Robert Wagner, não sei que idade tem aqui, mas já deve estar perto dos 30 ou qualquer coisa assim. Mas nós já sabemos como Hollywood funciona, não é? Mas temos aqui aquele típico homem americano ambicioso, de queixo quadrado, não é? Que é muito clean cut, que ainda vive com a mãe... que ele nesta versão, eu se bem me lembro, depois na segunda não é bem assim, mas nesta versão não. Ele trata muito bem a mãe, que até a leva depois mais tarde à festa de noivado e tudo mais, não é? Pronto. São esses ideais familiares que estavas a falar, não é? Há aqui uma imagem de o homem ideal, ambicioso, e que, como estamos num filme noir, e como o filme noir leva sempre para cima da mesa uma questão moral, aqui o que acontece é que o sonho americano é atalhado. Sim, mas atalhado de uma forma completamente fria, calculista e em completo contraste com aquilo que é a luminosidade que rodeia o filme, não é? E portanto esta personagem do Bud é um total psicopata que mata sem remorso, que manipula, que portanto, como tu dizes, escolhe os atalhos sem pestanejar e sem qualquer tipo de envolvimento emocional, não é? E uma das coisas que eu achei muita piada é, e isto depois acho que é transversal às duas versões. Uma das coisas mais curiosas é que a relação e a vida em família potencial que ele tem, tanto com uma personagem como com outra, tanto com uma irmã como com a outra, é o sonho de muitas pessoas. É o sonho de muitos homens. Ou seja, e no entanto, ele é insatisfeito a não ser que atinja aquilo a que se propôs. O que eu também acho que é uma certa perversão daquilo que pode ser a ambição tal como ela é preconizada pelo suposto sonho americano, não é? E eu relembro, nós estamos a gravar isto em 2025 e esse sonho americano já foi desconstruído, voltado a montar e desconstruído outra vez, não é? Pronto. E se no filme de 91 depois há aqui talvez motivações que ultrapassam esta questão e que podem minar essa questão, para mim eu achei muito interessante isto, que é aquilo que seria o ideal de relação com uma paixão, com o poder constituir uma família. Eu relembro que quando ele assassina a Dorothy, ela está grávida. Ora bem. Não é? E ele tenta assassinar originalmente envenenando-a, e quando aquilo corre mal tem que então reverter a algo um bocadinho mais direto, não é? Porque o veneno é na verdade uma forma de assassinato muito cobarde, e ele depois acaba por chegar-se à frente e cometer o ato pela própria mão, empurrando-a do topo de um edifício sob o pretexto de que a tinha levado lá para casar. Ou seja, tudo isto é de uma perversão que eu, segundo li, chocou muito os a imprensa na altura e os espectadores. Sim. Aliás, só a palavra pregnancy, portanto, Sim. o facto de ela estar grávida e de estar envolvida neste enredo,
com o código Haines ainda ativo nos Estados Unidos, que fazia uma vigilância apertada aos filmes, alguns estados inclusive não exibiram o filme porque era demasiado chocante. Lá está. E hoje em dia, para nós, isso não é um pormenor, não é? Que não deixa de ser perverso, mas é muito mais liberal o estado das coisas. Ou seja, repara, não era problemático ele ter morto uma mulher grávida. Era problemático falar sem gravidez. Enfim, inclusive estou a exagerar para efeitos, porque as pessoas também ficaram chocadas pela forma como ele assassina, mas naturalmente. Para efeitos quase cómicos, mas que não anda muito longe da verdade, o problema é a palavra gravidez ser usada. E o facto de teres logo no início do filme. Uma personagem que por acaso é uma mulher, que é quem concebe, não é? E quem fica grávida. Enfim, isto tem... E ela não é propriamente uma amante, é no seio de um casamento próximo, não é? Só que ela engravida e estraga os planos. Estraga os planos, porque depois ela dá-se mal com o pai, a gravidez vai provocar aqui um grande entrave dos destinos, naquilo que o Bud almeja e, portanto, acaba por ter que cometer o que comete. Sim, mas é a tal história dos valores estarem assentes em pressupostos errados, não é? Porque a gravidez dela, mesmo que fosse um casamento desejado e mesmo que fosse algo que estivesse, pelo menos, naquilo que foi o engano dele, mesmo que estivesse ali com data marcada, o pressuposto é que se ela está grávida, houve sexo fora do casamento. Que horror, não é? Que coisa abominável, pelo menos nesta altura. Exato, pelo menos debaixo do verniz desta tal American Way of Life destes anos 50, não é? E sim, quer dizer, eu acrescentando àquilo que tu tinhas dito, para mim é um grande parte do interesse, que é ainda incluirmos isto no filme noir, mas as sombras são interiores. As sombras são da amoralidade das personagens, da sua capacidade de dissimulação e de engano e de traição, e disso revelar a tal questão da ambição desmedida e que nos traz à questão dos valores serem medidos ou melhor, o sucesso pessoal ser medido pelo sucesso financeiro, pelo atingir de um certo estatuto, de uma riqueza, exatamente. E sabes que o sonho americano está muito assente num destino, não numa jornada. E partimos logo com um problema, não é? Porque aquilo que acontece com o nosso protagonista é que ele, tendo o destino em mente, tal como no remake, tudo o que acontece in media res, entretanto, é apenas lá está, inconsequente, não tem grande valor, ele quer atingir aquele destino. O que acontece pelo meio fará o que tiver que fazer. E este estado psicótico que referiste também passa um bocadinho por aí, e que é fruto de uma estrutura não só de valores humanos, mas também económicos, não é? E, portanto, está tudo virado do avesso, e o filme noir é o género perfeito para explorar estas temáticas, pintado a cores ou a preto e branco. No entanto, eu penso que este não é um filme que faz história muito por ter uma estética um pouco mais declarativa, um pouco mais banal, face a antecessores e filmes que lhe seguiram, que têm uma semiótica muito mais integral e muito mais dissecável, tem muito mais que se lhe diga desse ponto de vista, porque não é esse o ponto forte deste filme. Então, eu penso que é um bom filme, sim, mas que fica aquém de outros pares, não é? do seu género e também do seu tempo. Filmes como o Touch of Evil, por exemplo, que viria a aparecer não muito tempo depois, e que o próprio Third Man penso que consegue equilibrar muito melhor tanto a matéria temática como estilística, e portanto também é este um bocadinho o meu julgamento.
Sim, estás a comparar, na verdade, o Gerd Oswald, não é? Ao Orson Welles e ao Carol Reed, num filme também clássico com o Orson Welles. Curiosamente, 2 filmes que tu tocaste que voltam a abdicar da cor, não é? E que Ora bem. voltam a colocar o seu protagonista, digamos assim, nas suas sombras e naquilo que é o cinzento entre a luz e a escuridão. Agora, é muito interessante porque em 91, quem faz a versão ou uma nova versão desta história é também um realizador que não ficaria para a história. Portanto, temos aqui também A não ser Sim. quando de facto foi aqui nomeado ao Oscar de melhor argumento adaptado pelo filme Atração Fatal, não é? Aí eu penso que o realizador aqui também argumentista, portanto o James Durden, consegue de facto um belíssimo argumento, um marco aliás, não é? Dos thrillers eróticos, que eu penso que ainda hoje tem bastante impacto, sim. Sim. Eu, segundo sei, não é segundo sei, a Atração Fatal é um filme anterior a este, não é? Penso que ali é de 86 ou 87. Sim. E eu tanto quanto entendo, o James Dearden foi, na verdade, o autor da primeira versão da Atração Fatal, que foi uma curta-metragem. Não sei se tecnicamente é curta-metragem ou média-metragem, é um filme para aí com 40 ou com 50 minutos. Já entras aqui na média. Sim, e depois foi, digamos, Hollywood comprou a história dele e foi-lhe dada então a possibilidade de fazer a adaptação que, como tu disseste bem, foi nomeado ao Oscar, mas que na verdade aqui deve ter sido um processo muito colaborativo com o Adrian Lyne, porque a história foi muito mudada. Também estamos a falar de um filme que teve o final regravado porque as audiências de teste não gostaram do final. E escuta, sim, isso eu acho isso perverso, mas há uma lógica de negócio, não é? Por trás do cinema e, portanto, sem acredito dúvida que, apesar de perverso do ponto de vista artístico, porque muitos finais foram estragados e não só por causa desses testes, no entanto, quer dizer, o filme nunca está dissociado da sua lógica comercial. Portanto, e que não faz posso sentido também... faz sentido para esta conversa, porque voltou a acontecer o mesmo neste. E eu não conheço muito bem a carreira do James Dearden, mas parece-me que este deverá ter sido a sua grande oportunidade para vingar em Hollywood. E depois ele desapareceu um bocadinho, porque presumo que isto não tenha funcionado a 100%. Mas também este filme teve o final regravado. Eu gostava só de pôr aqui um pino na conversa em relação a isso, e já lá vamos quando mais à frente na conversa. Mas, como tu já também fizeste alusão, este filme é um filme que se tenta distanciar de formas que eu acho até bastante interessantes. Eu já percebi que tu, se calhar, torces mais o nariz a esta versão, e eu tenho críticas a fazer. Tenho críticas muito específicas a fazer. Mas eu acho que ele toma aqui opções muito interessantes. E como tu dizias, e bem, quase todo o primeiro ato, ou eu não sei se é metade, mas pelo menos há ali o primeiro terço do filme original, que eu presumo que seja da história original do livro, não existe aqui. Pois e não. aqui o que há é, para já, o plantar de um backstory para a perseguição que ele faz a esta família, coisa que não existe no original, e que não é a coisa que eu mais gosto, porque eu gosto muito de um certo mal que é indizível e que não se pode apontar e que é mais da natureza humana do que propriamente dizer este tipo não tem problemas e remete para aquilo, sabes? Eu penso que isto é uma lógica muito hollywoodesca. Mas depois acaba também por trazer aqui uma alteração que eu acho muito interessante e que para mim aumenta e muita atenção, que é, ele de certa forma aqui consegue o objetivo dele, porque ele consegue casar-se efetivamente depois com a irmã da rapariga que assassina ao princípio, que aqui são interpretadas as duas pela mesma atriz, Sean Young, onde depois o James Dearden vai invocar um bocadinho a memória do Vertigo,
Exatamente. Só que ele aqui consegue casar com ela e consegue ser aceite pelo pai dela e consegue chegar onde quer, que é ter um papel na empresa, ser um executivo, e o seu plano, de certa forma, chega quase à reta final. Agora, posto isto, Bernardo, a tua opinião deste filme, eu já percebi pelas tuas palavras que não será a melhor, não é? Pois, de todo. Eu penso que o filme tem muito boas intenções. Tem, conforme disseste, aliás, com a evocação do Vertigo, é colocar a fasquia alta, não é? Porque não estamos aqui a referenciar qualquer filme. Eu não tenho nenhuma paixão pelo Vertigo, mas tenho bastante respeito por aquilo que o Hitchcock consegue no filme. Aqui estamos claramente com uma matriz de cinema que nos distancia daquela lógica soalheira do mundo pós-Segunda Guerra Mundial e levamos-nos aqui para as profundezas do thriller erótico que nesta altura já estava semi-consolidado, portanto já era um subgénero que se ia destacando, começou aqui a dar frutos no final dos anos 80, início dos anos 90 e por aí foi até ao início dos anos 2000. Agora, temos aqui de facto mais violência gráfica e aqui uma aposta maior no erotismo, não é? Sobretudo no primeiro ato, onde é tudo sunshines and rainbows entre lá está o Matt Dillon e a Sean Young. No entanto, o que acontece é que o argumento desta vez falha redondamente em lançar-nos o tal feitiço, porque para já a história está contada de uma maneira muito genérica e muito apressada. E eu penso que isto é fatal, não só o facto de ser genérico, mas sobretudo a questão do filme parece que quer chegar ao fim logo após nos primeiros 20 minutos. É um filme que tem um ritmo extremamente estagnado, não tem... portanto, se olhares para a metragem, ou seja, para a duração das cenas, é toda ela muito semelhante e não consegue, ao contrário do filme original, criar aqui uma sensação de tensão palpável e de estrutura narrativa. É tudo muito apressado, rápido, descartável, pastoso até. E daí eu achar que este é um thriller bastante unremarkable, portanto, bastante banal, que não explora a fundo nem o romance, nem aqui o potencial que o elenco tinha, porque aliás, quando olhamos para um ator como o Matt Dillon, nós vemos aquilo que ele, largos anos depois, consegue fazer ao comando do Lars von Trier, não é? Aqui num filme que se chama The House That Jack Built. Sim, exatamente. Que eu por acaso não vi. Não mas lá está, ousado, é muito von Trier, e o Matt Dillon é personificado como um agente do mal bastante credível. Aqui, é um miúdo que tem um neurónio a menos, ou tem aqui um parafuso a menos, e aliás, toda a encenação final leva-nos para o facto de haver aqui um problema psicológico muito enraizado naquilo que é a infância dele e que ele ia assistindo aos comboios, e portanto a própria empresa do pai aqui da Sean Young já pertencia ao imaginário dele desde tenra idade. E portanto... Para sermos honestos, Bernardo, deixa-me só comentar isso. Não te esqueças do que ias dizer. Que é o seguinte: em primeiro lugar, nós tendo visto o filme anterior, assim que este filme começa, nós percebemos logo que imediatamente, na primeira cena em que há um flashback em que ele é miúdo, percebemos que essa semente é lá colocada. Em segundo lugar, chegamos ao fim e não percebemos de que forma é que isso o influenciou. De todo. É tão desengonçado. Uma caixa de recortes da família, não é? Sim, quer dizer que isso tu não sabes o quão profundo é que vai. Se vai desde que ele era criança ou se foi algo que ele nos últimos 4 meses antes de assassinar, que é a personagem com a qual ele contracena, quer dizer, não sabes a profundidade. É muito plástico e não deixa
portanto, não consegue pegar na informação que transmite e criar um imaginário com o qual tu consigas, não é, interiorizar, debater. É um filme que não provoca, com exceção dos sentidos, muito ocasionalmente, mas isso é próprio do género. Agora, falo de uma maneira pouquíssimo eficaz. Sim, porque é como eu dizia há pouco, eu acho algumas destas mudanças interessantes do ponto de vista da ambição. Mas estou contigo que em última instância não funcionam, até porque no primeiro havia aquela ambiguidade que nós falávamos, não é? De as ações daquela personagem estarem em contraciclo com aquilo que é a percepção da personagem, tal como a gente a vê no ecrã, não é? E tal como ele se projeta. E aqui há uma opção de, não, desde o primeiro minuto temos aqui um vilão. Ok? Ora bem. E portanto, não há a construção de uma história para haver depois um choque que muda a agulha. Isto acontece logo ao princípio e então, ok, o que temos é logo o pressuposto desde o primeiro minuto de que isto acontece assim. E depois, como tu dizes e bem, e lá está, temos aqui a falar de um autor que tinha no currículo a atração fatal, há essa inclusão neste género do thriller erótico, sendo que há uma diferença substancial de monta entre o sucesso de um filme como A Atração Fatal e este, que é o sexo na Atração Fatal era central à narrativa. O sexo aqui é periférico. Aqui, completamente periférico, e é daqueles filmes em que tu podias cortar as cenas de sexo e se calhar perdias alguma da intimidade entre o casal, mas que de outra forma também não é conseguida, e se as cenas só estão lá para justificar a proximidade deste casal, então é porque não estão bem construídas, porque as cenas é assim, eu gosto sempre de ir buscar para estas conversas o Crash do David Cronenberg, que é extremamente sensual, apesar de perverso, não é? E onde o sexo é central. Sim, é central. Sim. Aliás, eu gosto de contar, não sei se tu sabes disto, ou se tens recordação, ou se isto escapou e te passou completamente ao lado. Houve uma versão em VHS editada em Portugal do Crash do David Cronenberg em que as cenas de sexo tinham sido censuradas. Agora, imagina tu o que é ires ao videoclube, alugares o Crash do David Cronenberg e estás a ver um filme completamente incompleto. Diferente. Sim. Incompleto, que não faz sentido nenhum. Com largos minutos em falta. Sim. E com aquele elemento central, carnal e visceral em falta. Aqui, efetivamente, é assim, vamos ser honestos, com todo o respeito. As cenas de sexo existem aqui para ver a nudez da Sean Young. É o típico filme que explora o corpo feminino e o que nos traz àquele que para mim, e eu custa-me muito, eu não sou especialista em interpretação, eu normalmente, a não ser que uma interpretação seja brilhante, eu não sou a melhor pessoa para ver nuances de interpretações, mas a Sean Young passa este filme a dormir. E em grande medida também o Matt Dillon. Sim, mas eu diria que o Matt Dillon, se calhar por incompetência, acaba por encaixar mais naquilo que é... Não, talvez... é por uma frieza. Porque o Matt Dillon não mostrar, portanto, sentimentos de uma maneira, digamos que convincente, é quase parte da personagem. Não é? Tu desculpa-lo porque sabes que ele é um psicopata. A Sean Young é uma mulher mais banal, não é? E, portanto, devia ter uma animosidade diferente. E nota-se que a química entre ambos está completamente em falta. Sim, há uma cena no carro que é relativamente breve, mas que eles estão a fingir que estão chateados, não é? Estão a representar uma zanga, mas a maneira como eles falam é com uma apatia tal que eu penso que não foi nada bem julgado, porque eu já tive zangas com namoradas e sei que a emoção é acentuada, não é? Sim. Portanto, rebaixada de todo. E mesmo naquela interação que é breve, mas que acaba por ser sintomática dos problemas de falta de pulso do filme,
sobretudo para este género, não é? Onde, aliás, o compositor, o Howard Shore, usa aqui sintetizadores e batidas mais pulsantes para tentar gerar alguma tensão. Essa tensão não é acompanhada pelos atores, de todo. E a questão da nudez é aquilo que se chama eye candy. Simplesmente é ali uma montra para envolver o espectador por uma via barata e de certa maneira exploratória. Sim, aí também estou plenamente de acordo contigo. Sim, a resposta àquilo que falas da Sean Young, o que se pedia dela, diria eu, é que quando quer parecer assustada numa cena, parecesse assustada. Quando quer estar contente, parecesse contente. Quando ela quer estar... entende que o marido é quem de facto assassinou e ele aparece-lhe à frente, parece que ela percebeu que o marido comprou uma gravata demasiado cara. E ela, ficou ela pronto. reage a todas as circunstâncias com o mesmo tom. E ninguém me convence que ela não fez este filme a contragosto e isto não foi um frete qualquer. Porque eu não sei história. Às vezes sabe-se, não é? Às vezes há relatos. Às vezes sabe-se. Às vezes, anos mais tarde, quando os contratos ou as carreiras já não estão tão em causa. Infelizmente, a Sean Young foi alguém que ganhou fama de ser difícil. Eu temo que tenha sido por ter uma coisa que normalmente não é bem vista nas mulheres, que é como se chama personalidade, sabes? E na verdade eu acho que ela foi muito maltratada por Hollywood e ganhou essa fama. Agora, a verdade é que ao ver um filme destes, algo se passou ali com a interpretação dela. Curioso teres ido buscar o Howard Shore, porque o Howard Shore, que já agora, parênteses completo, é também o autor da banda sonora do Crash, de David Cronenberg, que ainda agora estávamos a falar. E do Senhor dos Anéis. E que em 91 foi também o autor da banda sonora de um outro filme que eu, quando comecei a ver este, foi logo aquele que me veio à memória por causa da semelhança das bandas sonoras, que é O Silêncio dos Inocentes. A sonoridade deste filme, mais uma vez, com todo o respeito pelo Sr. Howard, mas parece quase os outtakes do Silêncio dos Inocentes. Sendo que é curioso que... Entendo. Eu digo isto porque eu conheço melhor o Silêncio dos Inocentes, já o vi ao longo dos anos muitas vezes, e se calhar estou a ser injusto, e é de igual qualidade e tem nuances diferentes. Mas a verdade é que este filme estreou em 91, mas uns meses antes do Silêncio dos Inocentes, que eu tive que ir ver. Mas qual dos filmes é que saiu primeiro? E foi este. Mas a sonoridade remete muito para isso. E depois, quando o realizador nos leva para a casa do jovem Jonathan, e tu tens a Sean Young a investigar a casa, o que parece ser de um estado qualquer do interior nos Estados Unidos, também achei que havia aqui este ponto em contacto com essa ruralidade americana, não é? Que produz também. Mas isto já sou eu a ser. Era o que eu estava a pensar. Generoso. Exatamente. Ou seja, tu fazes aquilo que o analista deve fazer, não é? Que é procurar explicações. Às vezes estamos a fazer filmes nas nossas cabeças. Eu acredito piamente que este é o caso. Estás a fazer filmes nas tuas cabeças, mas também estás a fazer a tua função de analista. Estás a cumprir. Muitas das vezes sai ao lado, mas não é? Compensam mais este estudo, esta dissecagem do filme, compensa na medida em que quando acertas, ou seja, quando de facto há ali um clique que faz sentido e parece ter consistência, esse exercício intelectual é bastante satisfatório. Não é? Mas porquê? Porque é uma oportunidade perdida. Porque isso podia estar lá. Só que o realizador acaba por ou melhor, o argumentista barra realizador aqui tem a dupla culpa. O duplo papel. Acaba por ter esses elementos à mão de semear e não os aproveita. E além de desbaratar também, eu só acabo a falar assim porquê? Porque eu acho que o filme acaba por ter opções que são arrojadas em termos de distanciar-se do original, e depois é o tipo de filme que me chateia mais porque há potencial ali e é desperdiçado, incluindo o elenco, porque nós já falámos do Matt Dillon, já falámos da Sean Young,
que faz 2 papéis aqui, em que as irmãs eram gêmeas, na verdade, mas o pai das gêmeas é o Max von Sydow, por exemplo. O nosso exorcista. Tu falaste no Exorcista e aqui tens um ponto de contacto. Tens a Diane Ladd, que também é a mãe da Laura Dern. Sim, e com quem ela contracena no Wild at Heart do David Lynch. Do David Lynch. E que aqui também é de certa forma sim, mas é acessório completamente. Papel acessório. Sim. Incluindo, e tu disseste bem, o papel do tal. Ele aqui era polícia e depois torna-se investigador, não é? Que no filme original... Mas é tão insignificante. É absurdo. Aliás, no meu entender, podiam ter lá apagado completamente. Se é para fazer modificações e para se distanciar, que não seja apenas na matriz estética, nas opções que toma em termos de história, mas também dos contornos que as personagens levam. Quer dizer, eliminem-na. Façam com que seja a própria Sean Young a descobrir todo o caminho. Façam um caminho solo. E podia aqui haver uma dinâmica de traição muito mais emparelhada com aquilo que nós entendemos dos thrillers eróticos, mas que a traição neste caso não fosse com uma mulher, mas sim pelo facto de haver aqui uma morte oculta da própria irmã. Isto podia ser um ângulo mais curioso, o Matt Dillon ser um ator que desempenha um papel, uma personagem que está a traí-la e não levar-nos outra vez à lógica do sonho americano e do status e da ligação depois forçadíssima que há com a infância, do facto dele. Inclusive, esse final é uma tentativa de... E mesmo aqui eu recordei-me do Psycho, não é? Aquele final mais macabro, não é? Do close-up no rosto do protagonista, do Anthony Perkins. Quer dizer, há uma tentativa de haver aqui uma réplica, que neste caso não podia acontecer, porque não, na verdade já podia, o filme é de 91. Há uma tentativa de aproximação dessa psicose. No entanto, ela não tem fundamento nem sustento. E isso é crucial. Isso é crucial. Não é justificada. Deixa-me só fazer aqui algumas menções a curiosidades. Eu estava a falar da personagem do detetive. O ator é James Russo, que os fãs do Beverly Hills Cop, ou em português o Caça-Polícias, reconhecerão como o amigo do Axel Foley que é assassinado no princípio do filme. Pronto, fica só essa curiosidade. Uma nota de curiosidade, sim. Sim, que é raro vê-lo, e eu, para mim, quando ele aparece é sempre, olha, o amigo do Axel Foley, para mim. Outra curiosidade é a seguinte, tínhamos falado, já tínhamos feito menção de que este filme teve o seu final alterado. E este é um daqueles filmes que me fascinam terrivelmente, em que o trailer que foi lançado para o mercado foi lançado com cenas que depois, mais tarde, não seriam incluídas no filme. E, é mais comum do que nós gostaríamos que acontecesse. Há casos recentes que me fascinam, como por exemplo o Rogue One, o Mission Impossible Fallout, mas isso dava toda uma outra conversa. Agora, o que é que acontece neste? Acontece neste que o filme foi exibido a uma audiência de teste, ou várias, não sei, e que foi dito que não, o final nós não gostamos, e então o final que nós temos atualmente foi refilmado. Agora, o que é curioso, das muitas cenas que tu consegues reconhecer no trailer que não estão no filme, e eu recomendo, se alguém vir o filme e ficar curioso, ir ao IMDb, porque logo na página do filme tens lá a possibilidade de ver o trailer. Algumas dessas cenas são as cenas que seria do final. E que me parece que, apesar do afastamento deste filme do texto original, o final original tentava recriar o final do livro. Ok. Que se passava numa fábrica de cobre, e que aqui tu realmente vês as personagens numa fábrica, vês aqueles tanques enormes a deitar líquidos a ferver. Sim, e é o início. Vês eles com os capacetes. No genérico inicial. Lá está. O genérico inicial que aposto contigo foi feito de cenas cortadas dessa versão final.
porque Sim, é a referência às indústrias do Thor pai? Carlson, sim, que aqui é o Uhum. pai, o Max von Sydow. Mas então fica aqui esta curiosidade que, apesar de, como tu dizes, ser muito habitual, porque isto tem tudo a ver com o processo de fazer um filme em Hollywood, em que muitas vezes são exigidos materiais de marketing e a montagem Sim. do filme ainda não foi terminada. Sim, e é raro o realizador, por exemplo, que tem mão no trailer. Por exemplo, o Tarantino tem, o Spielberg tem, no entanto... O Nolan também terá. É preciso já ter um nome muito consolidado, porque, salvo isso, são empresas especializadas em marketing que muitas vezes conjuram um tom na mente da audiência, dos espectadores, e que depois, quando chegam ao cinema, isso não corresponde. Um exemplo clássico mais recente, 2017, é do filme de terror psicológico It Comes at Night, que acaba por ser um filme onde a ameaça está sobretudo na mente do espectador, porque acaba por depois não acontecer nada de explícito. No entanto, o trailer do filme vende o filme como um filme com mais adrenalina e que vai ter ou monstros ou uma possível ameaça mais explícita, mais manifesta. E depois chegamos ao filme e temos que levar com todo um conjurar de atmosfera que acaba por ser esse o âmago do filme, a tensão que conjura é muitíssimo interessante. No entanto, não corresponde à expectativa que o trailer gera. E é isso na altura deixou muita gente frustrada, porque o trailer estava a vender o filme para um público e depois apenas a crítica com alguma massa de resistência conseguiu olhar para o filme desprendida do material de marketing. E é uma das razões pelo qual eu não vejo trailers, ou praticamente não vejo trailers. Não quero essa influência. Isso porque sei que não é o realizador nem o montador que trabalha os trailers. São empresas especializadas de marketing que querem conjurar um tom específico, querem passar emoções ou sentimentos muito concisos para chamar aquela cota de público. Isso é toda uma caixa de Pandora que tu abres, sabes? Porque isso tem a ver com o facto de que as equipas de marketing o que querem é rabos no cinema, porque já pagaram o bilhete. É uma lógica de marketing. Não interessa a satisfação. Se bem que o passo-à-palavra é cada vez mais importante nos dias que correm. Certo. E o realizador o que queria é que as pessoas certas encontrassem o seu filme, que é uma coisa completamente diferente. E depois, lá está. Hoje em dia a expectativa é cada vez mais importante, não é? Porque as pessoas... parece que às vezes vão ao cinema para ter a confirmação daquilo que viram no trailer e não gostam de ser surpreendidas. E esse tipo... Para já, eu adoro esse filme que tu falaste, do Trey Edward Schultz. Grande realizador. Tem um filme, não tarda aí no cinema, mas desta vez uma proposta muito mais pop. Muito mais mas é um realizador que desde o primeiro filme, salvo que foi em 2015, que me cativou. Começa por S, já não me lembro, tem o nome da protagonista. Eu não sei se vi esse, mas esse It Comes at Night, eu gostei muito desse filme, só que lá está, a expectativa não pode entrar. E já agora, o Joe Dante começou a carreira como montador de trailers para o Roger Corman. E a lógica de Hollywood não é muito diferente daquela que era do Roger Corman. A gente quer que as pessoas vão ver o filme. E então, por exemplo, o Roger Corman usava uma explosão do helicóptero em qualquer filme, em qualquer trailer de qualquer filme, só porque ele sabia que aquela cena era uma cena que ele tinha pago dinheiro por ela e ele queria fazer render, e é assim. Se as pessoas vão ver um helicóptero explodir, as pessoas vão ao cinema ver. E então é muito engraçado. Depois o Joe Dante, obviamente, foi promovido, digamos assim, e teve uma carreira muito interessante. Mas isto para dizer o quê? A mim fascina-me porque eu adoro tudo o que tem a ver com o processo fílmico. E isto fascina-me ao nível de um director's cut ou até destes remakes. E por isso é que eu gosto de explorar estas coisas, que é o que é, porque é que é assim e o que é que podia ter sido. O que é que podia ter sido outra visão e porque é que se optou por isto e não por aquilo. E a questão de tu estás a ver um trailer e depois chegares ao filme e a ver metade do trailer não está no filme, pronto, além de falar deste processo de marketing, não é, do controle do autor,
também fala de uma outra possibilidade do que é que podia ter sido e não daquilo que acabou a ser, e que eu acho muito engraçada. Mas pronto, não vou amassar mais as pessoas com este tema. Não, é um tema que dá pano para mangas, sem dúvida, porque Hollywood está cheio de histórias dessas também. Sim. Sim. De possibilidades, não é? E de caminhos alternativos. Sem e dúvida, às vezes sem dúvida. corre bem, não é? O que tenho seria o uma Casablanca sem o final, sim, não é? sim, sem sim. aquele final clássico, se fosse um outro, o que seria? Sim, eu tenho Ainda uma bem que box, assim é. ainda em DVD, do filme que se calhar é o culpado de hoje em dia ser popular o Director's Cut, que é o Blade Runner, do qual eu tenho aqui também um póster. Do Scott, sim. Exatamente, e que foi um daqueles casos em que... Mas aí muda tudo, não é? Esse é um caso extremamente específico, porque não estamos aqui a falar se o protagonista morreu numa fábrica ou se morreu atropelado por um comboio. Estamos a falar de toda uma filosofia de cinema que muda, não é? Nesse filme, o que significa aquela frase, os unicórnios, o cavalo, pá, muda tudo, não é? E queres saber o que é a parte do fascínio para mim? É que o Ridley Scott, aquilo que é a palavra final dele, ele está errado. Pois, mesmo com o Villeneuve, há uma divergência, não é? Entre opiniões com o Villeneuve. O Villeneuve foi o mais inteligente no meio disto tudo, que foi: eu não vou sequer nem endereçar isso, eu vou deixar a dúvida no ar. Mas pronto, isto, quem nos estiver a ouvir e saiba do que é que a gente está a falar, sabe, e quem não tiver, pode ser que fique curioso e que vá descobrir. Fica para um próximo episódio. Exatamente. Olha, Bernardo, alguma coisa que tu tivesses nos teus apontamentos ou que te lembres para falar que a gente não tenha falado destes filmes, só para arrematar então aqui? Não, quer dizer, olha, dizer-te que foi interessante, não é? Ver esta comparação. Eu raramente faço este exercício porque acompanho muito mais a atualidade e, portanto, qualquer desculpa que eu tenho para ir ao passado é bem-vinda, porque parte do interesse que tenho em cinema tem que ver com a história do cinema e entender estas mudanças e passar também um bocadinho desse conhecimento é parte da missão. E acompanhar a atualidade nem sempre permite termos aqui, não é, um pé no passado e o outro no que está a acontecer, porque estreiam 7, 8, 9 filmes por semana e, portanto, acompanhar 3, 4 pelo menos é complicado e passar essas mensagens. Portanto, agradecer-te desde já de novo, não é, por teres-me dado esta oportunidade de ir ao passado, dar uma perninha na história do cinema e de entender aqui esta lógica desta história central, perceber novamente que uma história contada por duas pessoas tem contornos diferentes e portanto, tanto o papel da realização como a adaptação do argumento de um romance para um filme são duas lógicas diferentes e isso é muito interessante porque novamente caímos muitas vezes naquela questão que penso, salvo eu, que ouvi aqui na vossa conversa entre ti, António, e o André, tem que ver, ou então foi no nosso podcast, que tem que ver com as adaptações de romances a cinema, não é? Portanto, são dois meios diferentes que têm lógicas diferentes e que muitas vezes caímos nesta falsa comparação de o livro era melhor, ou o filme é que era melhor. Entramos aqui numa exatamente, numa discussão que parece pouco produtiva e que novamente trazer isso para cima da mesa penso que enriquece a discussão. Comecemos a olhar mais para as coisas como elas de facto são comparáveis e mesmo que seja um exercício de pura diversão, pronto, convém que as pessoas se consigam entender nas gramáticas, não é? Porque se estiveres a falar comigo em russo e eu te responder em português, provavelmente não nos vamos entender muito bem. E, portanto, dar esta nota de que é bom olhar para o passado e de entendermos os contextos e depois de os confrontarmos com aquilo que foi feito anos mais tarde e toda... não é? Passámos aqui por 40, 50, 70 anos de história de cinema assim numa conversa de 1 hora e pouco. E eu acho que isso é sempre belíssimo e é de assinalar e, portanto, tirar também aqui o chapéu, António, por fazeres isto com a tua regularidade e dares a oportunidade a mim de expor aqui um bocadinho
mais também sobre estes filmes, portanto não vou entrar muito mais na parte analítica e quero deixar sobretudo esta mensagem. Sim, eu é que agradeço também a disponibilidade para ver os filmes e depois para estarmos aqui a conversar. Queres aproveitar para informar quem nos esteja a ver e a ouvir onde é que pode encontrar o teu trabalho, as várias plataformas? É assim, neste momento a Lei do Cinema, o programa de cinema que desenvolve com a Camões TV, está num breve hiato. É provável que volte ao ativo noutro canal, ainda com o apoio da Camões TV, mas é incerto ainda, e portanto aquilo que estou a desenvolver com o André Marques, é o podcast de Freire e Marques no cinema, que estreia todas as quintas com as estreias da semana, pelo menos sempre 3 propostas daquilo que está a estrear no próprio dia, e portanto nós fazemos a revista daquilo que acontece nos cinemas e por vezes também no streaming, todas as quintas-feiras, muitas vezes com episódios extra que vão saindo com criadores tanto nacionais como internacionais, e que portanto podem encontrar-nos no Spotify, no Apple Podcasts, nas plataformas recorrentes para este tipo de programas, e nas redes sociais, se pesquisarem Bernardo R. Freire, também vou encontrar por lá, onde vou publicando aquilo que faço em matéria de cinema, sobretudo. Portanto, é um bocadinho por aí que me podem encontrar. E muito obrigado por me darem a oportunidade, por me ouvirem, e espero que não tenha sido uma maçada. Nada disso, nada disso. Eu também espero que tenham gostado deste programa. E relembro também toda a gente que ainda está por aqui, que me podem seguir nas redes sociais também. Estou no YouTube, no Letterboxd, no Instagram, no Facebook. Agora meti-me no Blue Sky, no Substack. Portanto, não há desculpa para... Essa para divergência não de plataformas a mim assusta-me, sabes? Eu vou aqui intercalando entre Facebook, Instagram, às vezes até LinkedIn, mas mais do que isso começa-me aqui a causar alguma urticária. Inclusivamente o Letterboxd, eu pensei assim, mais uma plataforma para fazer o registro daquilo que faço. Quer dizer, às vezes eu tenho receio de cair neste buraco, não é? Em que muitas vezes estamos a divulgar mais do que a pensar e a criar. E isso assusta-me, porque parece que há uma certa pressão para estar em todo o lado. E atenção, António. É o alargar. Mas atenção com isso. Apanhando uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Na verdade, algumas destas ainda estão em fase experimental e a tentar perceber o que fazer com elas. Mas sim, há esse risco. Espero não cometer. Sim, fica o desabafo, porque as plataformas sugam-nos muito, não é? Fica o desabafo, é um desabafo que nos liga muito à modernidade tecnológica, que às vezes pode ser perversa. Falando em perversidades, ter vários canais e na verdade as pessoas estão tão dispersas que é também o tentar encontrar o maior número de pessoas, porque vou ser honesto, isto, cada vez que há um gosto ou cada vez que há um subscribe ou um seguir, é um prazer ver que há mais uma pessoa que descobriu e que pode desfrutar também do que aqui fazemos. Portanto, sem dúvida, isso, sem dúvida, assim por baixo. Muito bem, Bernardo. Até à próxima. Encontro-vos no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.